E aí galera, tudo bem? Então, essa aula ela é uma resposta a uma pergunta de uma prova de redação da PUC sobre deboístas e haters. Deboístas, uma expressão criada para essa prova, significa as pessoas que estão de boa com as coisas da vida no geral, e hater, você sabe, né? Aquele que está pronto a odiar qualquer coisa a qualquer momento. Nós vamos responder essa pergunta da PUC. O que existe mais na sociedade, deboístas ou haters? Acho que a PUC está na santa inocência marista, né? Claro que são haters que existem mais, mas a ideia é nós explicarmos como é que esses haters são produzidos. Sobretudo, dentro desse segmento, que é uma aula também de diálogos urgentes, assuntos que a gente nunca discute, mas tem que discutir, e também sobre temas inéditos. Eu vou transformar essa pergunta da PUC, toda essa aula, numa discussão que vem crescendo nas redes sociais. Vocês talvez já tenham visto vídeos sobre isso, uma discussão sobre identitarismo. Uma das maiores fábricas de produção de haters que a nossa sociedade tem, inclusive nós, ok? Eu acho que a gente pode começar tudo isso com essa imagem de 2013, os famosos protestos que mobilizaram o Brasil, que já havia um tempinho parado, contra a Copa do Mundo, contra o aumento de passagem, contra a qualidade do ensino, contra os problemas de saúde pública e por diante. Havia uma, vocês conhecem a expressão, miríade de placas diferentes. Miríade quer dizer assim, uma confusão enorme de pequenas placas com as reivindicações que grupos menores de interesses ou até pessoas especificamente tinham com o seu benefício. Muitas capas de jornais de 2013 ostentavam essas fotos aí, e a pergunta era assim, nas manchetes, afinal, o que eles querem, correto? E desde então a gente vem vivendo uma atomização de protestos, de reivindicação de direitos de todos os lados possíveis, de todas as orientações possíveis, que resultou no momento que nós estamos hoje. Uma visão bastante relativizada dos grupos nos quais nós nos inserimos, que são cada vez mais infinitos, ao ponto de nos atomizarem. Tipo, praticamente hoje nós vemos uma identidade, vemos a nossa identidade com apenas um ângulo, o nosso mesmo. Isso que vai gerar a intolerância, o discurso de ódio, a cultura do cancelamento, o hater, o identitarismo. Então, vamos começar com o primeiro ponto, tá? O que é essa coisa de identidade? Vejam, nós não estamos falando agora exatamente de cidadania. Nós estamos falando como a gente cria uma identidade. Tipo assim, ó, quem nós somos também. Não é como aquela aula da cidadania brasileira. Não. É como é que eu me enxergo. Tá? Afinal de contas, todo mundo tem identidade. Nós temos referência, vocês entendem essa expressão? Alguma coisa nos criou, nos deixou aqui, não foi exatamente uma cegonha, tu entendeu? E formou essa concepção. Por exemplo, qual é o primeiro fornecedor de identidade? Onde nós vamos criando a identidade de uma forma inconsciente durante muito tempo, né? Na família, é claro, aquele bercinho ali onde nós nascemos, que vai nos dando, vocês já notaram como nos dão conteúdo os nossos familiares? A língua vem aí da nossa família, estudamos isso no aula de português, lembra? Nós vamos aprender a falar com o pai e com a mãe. Com o pai e com a mãe a gente vai criar também as convicções mais religiosas, a gente vai criar muitas convicções, talvez, políticas, o time de futebol, as práticas cotidianas, os hábitos alimentares. Quando nós nos damos conta disso aí aos 12 anos de idade, 10 anos de idade, talvez já seja tarde demais, né? Essa identidade ela já está criada e a maioria dessas características, time de futebol, talvez a religião, com certeza a língua, elas já serão irremediáveis. Né? Ela, pelas tantas, a primeira vez que tu entra numa rede social, tu tem que te identificar, correto? E essa carga que tu vai usar. Eu me identifico, por exemplo, no Instagram, vocês estão vendo aí, como professor, gremista e corredor. Quando eu estava fazendo essa aula, eu fiquei pensando assim, ó, lá no WhatsApp é só trabalho. No WhatsApp eu estou assim, ó, focado, mas em casa, correto? E no Face eu tenho a doce foto do meu casamento. Eu fico pensando assim, ó, pô, olha a ordem, né? Gremista, professor, gremista e corredor. É um trio, né? Uma espécie de pirâmide, assim, na qual acho que vai 90% da minha vida, né? O trabalho, o lazer, exemplificado no futebol, né? E nos relacionamentos que o futebol me traz,
E o corredor é o aspecto da saúde, né? Um outro lado do lazer, aquela coisa compulsória, assim, onde eu descarrego o estresse. Esse tripé, por exemplo, ele está ligado ao que, basicamente? O professor está ligado ao trabalho. Uma das maiores identidades que a gente vai ter a vida inteira. É o meu grupo mais permanente, digamos assim, usando expressões que vocês viram essa aula aqui, vai ter bastante, é o meu lugar de fala, né? Mais permanente. O futebol também é uma visão de mundo e a prática esportiva também é. Então aí tu tem as minhas ferramentas, por exemplo, né? Os meus grupos de relacionamento, as coisas que eu gosto, minhas definições. Né? Isso são formulações bastante agora, né? Na idade que eu estou, na idade que tu está também, bastante conscientes, né? Como é que é a tua identidade? Eu sou aluno de vestibular, eu quero ser médico, sou uma pessoa cheia de aspirações, são identidades ainda a construir, né? Mas com muitas aspirações, muitos caminhos já definidos. E eu queria falar agora, nessa segunda etapa, dessas identidades genéricas, né? Que nós vamos escolhendo, muito diferentemente da família, a identidade que nós estamos mirando, planejando. Né? Essas identidades elas podem ser assim, de caráter geográfico. Né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma grande identidade de ser gaúcho. Né? Nascer aqui vai te trazer um histórico, né? Muito forte, nós já vimos até em outra aula, um histórico que tem uma base literária, né? Todo mundo aqui tem aquele histórico incrível contado no Tempo e o Vento, né? Sabe que a gente foi um estado de fronteira, teve as guerras, o Rio Grande do Sul tem toda essa identificação. Tem a questão também, por exemplo, da cor, né? O Rio Grande do Sul é o estado mais branco do Brasil, tem a questão política, né? O Rio Grande do Sul hoje é um estado que tem uma orientação política também bem definida, né? Um alinhamento, né? Bem característico, meio liberal ou meio conservador, sei lá eu. Né? Essa questão política recente no Brasil, ela é um grande elemento de identidade, ele é um divisor de águas, né? Sobretudo pós-Bolsonaro, em que partidos mais conservadores, que antes praticamente não tinham voz, cresceram ao poder, deram voz a pessoas que não a tinham, né? Partidos diferentes, mais liberais, tipo Novo, surgiram e também tiveram uma imediata aceitação na sociedade. Vozes que estavam perdidas, sem identidade política, apareceram, correto? A questão das alternativas sexuais são cada vez mais relevantes na criação da identidade. Naturalmente a questão da religião, não é verdade? O conservadorismo brasileiro atualmente trouxe os evangélicos para a cena e aí vem aquela coisa, existe hoje vocês conhecem essa expressão também bem importante, se quiser usar nessa redação, de caráter sociológico em inglês, que é o mainstream. Sabe o que é o mainstream, né? É a coisa principal. Entendeu? Nós estamos no Brasil hoje que é conservador na política, conservador nos costumes, a religião evangélica está em alta e as pessoas se apegam a isso como critério de identidade. No Rio Grande do Sul, depois nós vamos ver que tem o contrário, né? Vai ter alguém que vai negar essas identidades aí também. No Rio Grande do Sul, basta nós pegarmos uma folha de chamada do curso, né? A gente tem uma coisa muito forte também com a imigração. Né? Por exemplo, é comum o sobrenome italiano, o alemão, ou até os dois. Né? E no meu caso, que eu não tenho essas origens, tem lá um sobrenome português, tem um sobrenome espanhol. Então é natural que as pessoas também se identifiquem com essa questão. E alguém poderia dizer assim, mas isso não é uma identidade genérica ou adquirida, tu entendeu? Porque, eu sou filho de italianos. Dificilmente hoje alguém é filho de italiano, né? Talvez isso seja bisneto de italiano. Né? Os caras que vieram lá 30, 40, 50 ou 100 anos atrás, tataraneto. Talvez tu nem tenha mais o contato direto com o cara que veio da Itália mesmo. Tá? Agora, eu acho essa identidade do imigrante, isso é bem importante para aquilo que a gente vai dizer, tá? Também fortemente adquirida, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela não professa a cultura do país de origem. Não, mas lá em Caxias todo mundo é italiano. Não, em Caxias todo mundo é de Caxias. Tá? Uma boa parte, por exemplo, não fala italiano. Claro que existe uma semelhança. E vamos combinar, né? Quando nós dizemos assim, a origem italiana, a origem alemã, cara, tanto a Itália quanto a Alemanha são países que têm culturas também multifacetadas. No sul da Itália, na Sicília e no norte da Itália não é o mesmo tipo de italiano. Então talvez tenha identidade com uma parte lá da Itália e ainda assim é uma identidade adquirida. Talvez até para dizer que tu não é brasileiro, correto? Essas identidades são como radicais livres. A pessoa adquiriu
ela cultivou, ela escolheu. Tanto que muitas vezes o cara sequer não escolhe ter essa identidade especificamente, não é um valor para ele. Agora, em contrapartida, é o que vocês veem na imagem, por exemplo, do cara que se declara gaúcho. Todos nós nascemos aqui, mas eu não preciso ser esse gaúcho aí de bombacha e bigode. Eu não preciso me identificar com esse lado da cultura gaúcha para estar nesse mainstream, correto? Como também o imigrante, né? Às vezes o cara tem o sobrenome italiano, tem até cara de italiano, mas não quer dizer que ele seja ligado a essa cultura, ok? Agora, essas culturas são radicais livres. Pega se quiser, não pega se não quiser. Tá? Agora, em contrapartida, há identidades em negativo dessas aí. Tá? É o fato do cara, por exemplo, ser negro no Brasil, entendeu? Que não é minoria. Ela é uma minoria, vocês lembram? É uma minoria sociológica, é uma minoria de direitos. Mas isso cria muito naturalmente uma identidade em contrapartida. Há uma definição em negativo. Há até livro sobre isso, na cidadania em negativo. É o caso também de toda a comunidade LGBTQ+, correto? É o caso também das pessoas que têm um posicionamento de esquerda hoje no Brasil, que estão se definindo em negativo ao mainstream hoje conservador, correto? Isso para as pessoas é muito importante. E aí eu queria que tu visse, né? Vocês todos acompanharam o caso da Carol Solberg, a jogadora de vôlei de praia do Brasil, que num jogo gritou fora Bolsonaro e está sendo perseguida aí na mídia e nas redes sociais. Foi efetivamente condenada pela Confederação Brasileira de Desportos pelo posicionamento político e ameaçou ser retirada das competições, correto? Tu vê, né? Eu não sei se a Carol pensou a consequência dos seus atos quando ela fez isso, mas veja como a identidade ela é importante para a pessoa. E talvez assim, ó, o cruzamento de identidades, né? Talvez eu identifique o Bolsonaro como um propagador da cultura machista, né? Teve um episódio com a Maria do Rosário, talvez seja só pela questão política, mas há nessas identidades negativas um entrecruzamento muito forte. Entendeu? Que nesse caso da Carol, mulher e talvez esquerdista, a gente nem sabe se ela é de esquerda, entendeu? Estamos dizendo isso porque ela gritou fora Bolsonaro, mas ela não está no mainstream, ela é contra o Bolsonaro. Então tu tem duas identidades aí que talvez a movam, correto? Claro que também existem as identidades das religiões alternativas do Brasil, né? Já tema do Enem uma vez. E também tem, agora eu queria falar de um entrecruzamento diferente, que é onde nós vamos chegar muito pontualmente para falar de identitarismo. Nós estamos falando apenas de identidades, criação de identidade, sensação de identidade nesse momento, tá? Existem cruzamentos que às vezes, e aí já tocando um pouquinho na coisa do identitarismo, podem ser complicadas ou mesmo negativas, tá? Por exemplo, assim, vocês lembram do Robinho, jogador do Santos, a seleção brasileira que já cruzou o mundo aí, que já sofreu problemas de racismo, correto? Lembrando, por exemplo, o que está acontecendo aí, aconteceu enormemente esse ano com os assassinatos de negros nos Estados Unidos, né, e esse movimento Black Lives Matter. O Robinho, ele foi recentemente recontratado para o Brasil, estando já recorrendo de uma acusação de estupro na Itália. Vocês conhecem o caso, né? O que nós ouvimos aí? Aí eu quero chegar nessa questão da identidade, né? Que o futebol não tem nada a ver com isso. Eu acho muito interessante isso, né? Eu sou torcedor, por exemplo, você sabe, mas eu não posso dissociar o esporte, tu entendeu? Da questão da lei, do direito da cidadania. Tu entendeu? Antes de ser um jogador de futebol, o cara tem que ser um cidadão. É isso que às vezes a gente perde um pouco a noção. Muitos torcedores não se importaram com o fato do estuprador estar sendo, nós podemos dizer estuprador, porque ele foi condenado. Ele já foi condenado, ele está recorrendo em última instância. Como é o caso do Bruno, ex-goleiro do Flamengo, que esquartejou a mulher com cães, vocês lembram disso? É um assassino convicto, condenado, entendeu? Deveria jogar futebol novamente? Bom, isso aí pode se discutir, mas vocês concordam? Enquanto condenado, ele não poderia ser um exemplo de uma outra coisa. Deveria cumprir a sua pena. O identitarismo vai a partir daí, quando eu segmento uma visão. Mas como torcedor tá bom para mim, futebol não tem a ver com a lei. Não. Tudo tem a ver com a lei. É a lei primeiro, a cidadania primeiro e as outras coisas depois, correto? Cruzamento dessas identidades que dá uma distorção que vai gerar o identitarismo, onde chegaremos daqui a pouquinho.
Vocês entendem que essas pequenas identidades que nós estamos discutindo, como da Carol, mulher, e, entre aspas, esquerdista, sei lá eu, acho que a gente podia colocar uma terceira identidade para Carol, né? Atleta, tu entende? O vôlei no Brasil tem uma boa condição de patrocínio, né? Mas a gente sabe que também é precário, né? Então também é uma pessoa que tem opressão na sua atividade profissional, no seu pessoal, no seu critério político. Tu vê que a pessoa está bem multifacetada, né? Mas a tendência é um aumento ainda maior, exponencial dessa liberdade, dessa identificação pelo aumento da liberdade de expressão, motivada pelas redes sociais. Então tu vê cada vez mais identidades e grupos se formando, correto? Isso cria bolhas que não são apenas virtuais, elas são bolhas também reais. Não apenas nas redes sociais nós nos comportamos como pessoas que queremos direitos bastante específicos, no cotidiano também. Isso é muito motivado, isso é um elogio naturalmente, pelos sistemas econômicos e sociais que nós temos hoje. O liberalismo econômico e a democracia, que também é um sistema liberal, em que teoricamente todos teriam vozes, correto? Por exemplo, a Carol não tem, né? Nós dizemos isso como todos, se todos efetivamente tivessem, mas a nossa democracia é bem relativa, mas dentro dessa possibilidade nós vemos um crescimento cada vez maior de as pessoas falando da sua posição, da relevância da sua posição, correto? Perdendo essa noção do todo. Isso é muito produzido, isso de novo não é exatamente um elogio, pela complexidade das relações de mercado. O que nós estamos fazendo agora aqui, na nossa atividade, não é de domínio de outra atividade. Existe uma mega especialização na sociedade. Vejam, por exemplo, dentro das atividades de trabalho, na medicina, o que um anestesista faz, a sua rotina, os problemas da sua atividade, o que ele ganha, os seus relacionamentos, talvez pouco nada tenha a ver com a atividade do psiquiatra. Atividade completamente desrelacionada. Zero contato com o paciente. Aqui no psiquiatra, 110% contato com o paciente. Zero subjetividade aqui no anestesista, 100%, 110% de subjetividade do psiquiatra e aí sucessivamente. Por falar em psiquiatra, eu tenho um grande amigo, o professor Cataldo, que dá aula na PUC lá, que diz sempre isso, né? Eu não sou médico, eu sou psiquiatra. Tu vê que é uma microidentidade dentro da medicina. E não é à toa, me parece, que nós chamamos esses caras médicos, advogados, muitas vezes até mesmo professores, de profissional liberal. Eu acho espetacular essa expressão para revelar exatamente aquilo que eu faço o que eu quero nessa sociedade desde que me deu o retorno financeiro. Então, a minha visão é especificamente a minha visão de mais ninguém. É isso que nós vamos chamar agora de, em função não só das redes sociais, de lugar de fala. Tipo assim, ó, a posição de onde eu estou falando agora, veja a minha situação, tá? Homem, pardo, hétero, professor de português, o conjunto dessas identidades me dá uma sensação de que eu tenho uma experiência que é única, uma narrativa absolutamente subjetiva, tá? Isso é verdadeira, e que só eu me represento. Não, isso aí não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Isso me leva a uma ideia de que, sendo a minha experiência única, profissional, pessoal, ambas, isso me dá um baita problema de que daqui a pouco ela não vai ser compartilhável. Não, a minha experiência é única, mas não quer dizer que ela não crie identidades com outras experiências. Justamente quando eu corto essa possibilidade de identidades, de compartilhamento de identidades, de empatia, aí eu vou chegar no identitarismo. Queria usar como exemplo esse magnífico livro aí, da Isabela Figueiredo, que você já deve estar lendo, né? Leituras Obrigatórias da URGS, que é um livro espetacular. Talvez tu não goste muito da linguagem do português de Portugal e tal, mas nós estamos falando de experiência única. A da Isabela é incrivelmente única em função disso, em função de ser uma mulher no momento de reviravolta do sistema colonial africano, filho de um pai ao mesmo tempo colonizador, mas não tanto elitizado assim, vendo o espetáculo do racismo ser desvelado na sua frente. Bom, é uma narrativa extremamente subjetiva. E vejam, se tu pegar essas coisas todas, né, ela é mulher, europeia, madura ali na década de 70, morou na África. Eu me identifico com um monte dessas coisas aí, com a questão do aprendizado, a formação da personalidade, o ideal libertário. Vejam, é um livro de anos já, mas para vocês que já leram, sobretudo vocês mulheres, é altamente representativo das demandas femininas e sociais
de hoje, correto? É muito importante tu não perder o quadro todo. O identitarismo é quando a gente perde o quadro todo, já vamos chegar lá. Essa é quando nós geramos uma atomização da identidade, tu entendeu? Quando eu me defino dentro de uma hierarquia de grupo que é muito pequena e pouco representativa. Vamos ao segundo exemplo também das leituras obrigatórias. Vocês lembram, por exemplo, do Marcelo Rubens Paiva, né? Nós já mencionamos até numa outra aula o cara do Feiras Ano Velho. Adolescente, que já quase adulto, né? Que sofre um acidente mergulhando num rio e fica paraplégico. Vejam, eu até mencionei o livro de 80, 81, né? Se passa em 80, 81, é a virada do ano. E 81 é o ano do deficiente físico, escolhido pela ONU, né? Eu acho incrível, eu li esse livro aí, acho que 1 ou 2 anos depois de ser publicado. Nós dizíamos deficiente físico de uma forma eufemística, porque se dizia antes aleijado. Hoje tu diz portador de necessidade especial. Nós até comentamos uma aula, cara, eu concordo inteiramente com isso. Não é apenas um eufemismo. Eu acho que para o portador de necessidade especial, como Marcelo Rubens Paiva, se identificar como um portador físico permanente é super importante. Entendeu? Pô, daí tu vai criar uma série de leis, subsídios, auxílios justos para a pessoa que não tem a mesma condição de competitividade na sociedade. Não sei se tu acha que isso é justo ou não, eu acho que é justo, acho que está perfeito. Só que, então, esse cara é o deficiente físico, ex-aleijado, agora portador de necessidade. Então, por que nós dizemos portador de necessidade? Qual é a ideia desse cara? É tirar um pouco do identitarismo e fazer todos nós entendermos o quanto a gente pode se identificar com esse cara acidentalmente. Nós agora não somos necessariamente portadores de necessidades especiais, né? Mas nós podemos vir a ser permanentemente em função do acidente como aconteceu com ele, ou temporariamente em função de um acidente mais leve. Daí a rampa, daí a escadinha, ou qualquer outra coisa, que o elevador que auxilia o portador de necessidade especial. Ou nós podemos chegar em um determinado momento da vida, todos nós, em que nós teremos mais dificuldade de locomoção, aquela chamada velhice, em que ao ampliarmos a noção da necessidade especial, nós conseguimos ser inclusivos com todo mundo que possa passar por isso acidentalmente ou definitivamente por causa da idade. E também com esse cara que não vai se livrar desse problema. Essa que é a ideia da identidade. Vocês entendem quando o nosso grupo se amplia e nós conseguimos levar o problema desse cara para os outros e entenderem que os outros podem ter esse problema. Isso é chamado empatia. Que nem sempre a política identitária muito forte consegue fazer. Aliás, não consegue fazer. Então o que é o identitarismo? É a perda do quadro geral. É quando nós quando nós atomizamos a nossa identidade ao ponto de ela não ser mais empática, ao ponto de a nossa demanda já não ser mais prática, não ser mais eficaz, não ser mais efetiva. É o caso das situações em que a cor passa a ser mais importante do que a cidadania mais geral. A sexualidade passa a ser mais importante do que a cidadania mais geral. Não que elas não sejam, mas onde é que é o princípio da coisa? Por exemplo, a profissão passa a ser mais importante. Vamos colocar essa situação duas situações bem dramáticas. Tá? O fato do cara ser negro é uma questão de identidade, beleza. Mas concorda que ser negro no Brasil, ser negro nos Estados Unidos ou ser negro na África do Sul são 3 coisas completamente diferentes? Não, mas olha só, tu tem diferenças de preconceitos, tu tem diferenças econômicas, tu entendeu? E eu acho muito difícil que a tua pauta pela cor seja atendida no Brasil sem que outros segmentos sociais tenham empatia contigo da mesma forma. Sem que tu entenda que ser negro e brasileiro significa ter demandas que são brasileiras e que os negros devem acompanhar essas demandas. A mesma coisa da questão da sexualidade. É a polêmica, pessoal, por exemplo, instalada nesse vídeo que vocês estão vendo um print sobre a adoção do gênero neutro em função da questão da sexualidade. Se me perguntasse se eu sou contra ou a favor, eu te responderia sim. Eu acho que a última coisa que a gente deveria discutir, agora eu vou tomar um pau da comunidade LGBTQ+, é a questão do pronome neutro, entendeu? Enquanto as pessoas não entenderem a demanda da sexualidade e como isso é um problema na nossa sociedade, elas nunca vão entender a questão da comunidade LGBTQ+. E talvez justamente a demanda da mudança de gênero seja um repúdio dessa comunidade e não aquilo que a comunidade mais quer, reconhecimento dos seus direitos.
vocês entendem? É difícil, mas é claro que é muito mais fácil, e aí fica uma crítica a esse grupo, né? Tu fazer essa demanda do que tu fazer a demanda da compreensão de base. Por exemplo, assim, quanto às questões de sexualidade no Brasil, quase tudo hoje a identidade e identitarismo está errado. Vejam, por exemplo, os problemas que as mulheres enfrentam. Eu acho que seria muito mais fácil tu agregar essas pautas para que nós entendamos como é que é a questão do gênero do Brasil do que tu fazer uma inversão das prioridades. É complicado, né? Mas o identitarismo é isso. Quando eu pauto coisas que a médio ou curto prazo não só não serão viáveis, mas também talvez me prejudiquem. É quando eu não crio a empatia. Daí nós chegamos, pessoal. Claro, daí nesse caso o que acontece? É impossível uma alteridade. Tu entendeu? Daqui a pouco tu vai olhar, isso é a pior coisa que pode acontecer no identitarismo, que é a pessoa do outro grupo olhar para ti e não ter nenhuma empatia contigo. Mesmo que elas estejam exatamente no mesmo barco. Barco aquele chamado Brasil. O problema é quando a alteridade, vocês lembram dessa expressão aí, é impossível. Quando não há a empatia. É isso que gera daí esse problema do ressentimento, do ranço que a sociedade brasileira tem. Hoje, qualquer pauta mais identitária irrita as pessoas. Porque da mesma forma que o teu grupo está pedindo, o meu está pedindo e ninguém está ganhando. Fazer uma observação curiosa, me chamou muita atenção. Vocês conhecem a expressão ressentimento e ranço, né, que são comuns. Sucesso que essa camisa aí da Renner fez. Vocês sabem que a Renner tem uma série de camisas com definições, né? E uma que tu mais via na rua era essa aí, ranço. Eu acho isso inacreditável. Depois eu me dei conta, mas é claro, nós somos uma sociedade do ranço. O ranço do cara do discurso de ódio, o ranço do cara do bem que faz a cultura do cancelamento. Porque nos dois casos tu sente o quê? Uma sensação de direito que é incompleta. Pô, a sociedade está horrível, esse cara está pedindo para ele. Tu entendeu? Tu gera uma situação de incomunicação, incomunicabilidade, uma intolerância gigantesca, bombástica. E aí chegamos a essa expressão horrenda, que eu só vou usar para te definir nessa aula, que é o mimimi. Aí tu sempre acha que tudo é mimimi, que a pessoa está pedindo coisas que ela não merece, que ela não deveria ganhar porque tu também não está ganhando. É o caso do portador de necessidade especial, entendeu? Vocês lembram daquele episódio em que uma vez eu cheguei num supermercado com o meu sogro, estava dirigindo o carro dele, e ele tem 70 e poucos anos, né? E eu estacionei, ele estava usando um colete para coluna e tal, também ruimzinho, velho. E eu estacionei numa vaga de idoso, grudada na porta do supermercado, e eu saí, e ele estava no telefone e não saiu. Quando eu saí, um cara me viu na vaga do idoso e me disse assim, ó, tem mais que estacionar aí mesmo, tem um monte de vaga para idoso, e eles botam as vagas bem na frente da porta, olha aí que sacanagem. Pô, olha só, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais velhos do Brasil. É claro que vai ter um monte de vaga de idoso, porque tem idoso pra caramba, entendeu? Se vocês forem no supermercado agora na pandemia, no meio da manhã, só tem velho no supermercado, parece que eles estão num filme de zumbi, entendeu? Aquele silêncio, os velhinhos andando devagarinho, entendeu? E é claro também que ficam perto da porta, mas os velhos não andar. Então, tipo assim, ó, é uma situação de intolerância em ebulição na sociedade. É mimimi. Qual é o problema da senhora de 90 anos com um monte de artrose e com problemas de memória que nem sabe onde deixou o carro, andar 100 metros, talvez até na rua para pegar o carro? É uma animalice, entendeu? Mimimi é isso. Quando tu não tolera a reivindicação da outra porque ele sente que não está ganhando a tua, correto? Resumidamente, é tudo errado. Esse mimimi também tu vê dos dois lados da questão política, né? Eu acho muito engraçado o mimimi, por exemplo, do PT destruiu a minha vida. Você já viu essa camisa também bem interessante? Achei interessante o mimimi do Bolsonaro na ONU, falando que o Brasil tem cristofobia com os 60 milhões de evangélicos. Todo mundo quer alguma coisa para si. A gente virou uma sociedade em que efetivamente não há uma divisão, né? As pessoas se atracam na questão dos direitos, numa distorção dessas questões. E quanto menor o grupo, maior o identitarismo e, consequentemente, a reivindicação que não vai ser justa, coerente, possível. E aí o calor da coisa aumenta. Essa situação não é nova na sociedade brasileira. É por isso que o sistema de cotas, bolsas e leis protecionistas como a Maria da Penha
enfrentam tanta resistência na sociedade brasileira. Vejam que quando a violência contra a mulher caiu no Enem, houve uma enorme discussão, olha bem que interessante, sobre o quanto a agressão a mulheres não era uma questão pessoal, que não seria assunto de redação, que acontece entre quatro paredes, é um problema do casal, frase que nós ouvimos assim muito em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, mas o que é isso? A cidadania vem primeiro, inclusive, da questão do gênero. Primeiro o cara é um cidadão, depois nós vamos ver quais são os gêneros e os problemas que ele tem. Então a lei vale entre as quatro paredes, a lei vale no útero da mulher. Nasceu, é cidadão, depois a gente vai ver as outras situações. E quanto às cotas, até hoje é um repúdio, né? A gente vê a pichação fora cotistas em várias universidades federais. E bolsa, vocês lembram do argumento contrário, mesmo que a ONU diga que as instituições de economia digam que a bolsa alimenta a economia, ainda assim as pessoas são contrárias, correto? A resistência é forte, talvez a mais clara dessas resistências que nós já fizemos numa redação também é o Estatuto da Família, né? Que limita a movimentação da mulher na sociedade, impõe uma série de empecilhos para a constituição do casal, do relacionamento e aí por diante. Isso é o identitarismo contrário. Por exemplo, um dos casos, que nós já discutimos enormemente, é esse, né? É o Estado laico sendo atacado pela religião, é a religião mirando como um grupo menor o todo da sociedade, reger a sociedade, a religião primeiro, o Estado depois. Essa é a realidade que nós temos. Qual é a única situação que poderia reverter isso? O engajamento em causas maiores. Né? Tipo assim, como nós estamos dizendo antes, a cidadania vem primeiro do que o grupo menor. Entendeu? Tu é negro no Brasil, tu é imigrante no Brasil, não está na Itália. Né? Tu constitui um movimento LGBT no Brasil, não no Canadá. Ou talvez em países ainda piores, não, tu não está no Afeganistão. Entendeu? A compreensão do espaço físico e geográfico onde nós estamos, físico e geográfico temporal onde nós estamos, dá uma possibilidade do alargamento da identidade, uma possibilidade de uma empatia maior, uma possibilidade agregadora maior. Pensa bem aí qual é a tua identidade. Aí valeu.